tarde a todos, sejam bem-vindos ao programa Nossa Hora. Dizer que o programa de hoje é um programa muito especial. Nós recebemos um dos generais do nosso país. No dia de hoje nós recebemos o apóstolo Honório Cutano. O apóstolo Honório Cutano é um apóstolo, mestre e profeta, com o chamado apostólico profético. Um servo de Deus humilde, com um ministério dinâmico de ensino, cura, libertação, que tem ajudado muitas pessoas a se livrarem do poder das trevas, a se converter para o reino de luz e de amor. Milhares de pessoas têm sido abençoados, experimentam uma vida vitoriosa por meio da palavra ungida por si ensinada. O apóstolo Honório Cutano é fundador e presidente da Igreja Ministerial Nações para Cristo, é escritor, compositor, televangelista e tem realizado milagres evangélicas massivas, designadas atmosfera celestial, que tem transbordado a presença e a manifestação do Espírito Santo. E nos finais de 2019, o apóstolo Honório Cutano foi o pioneiro de uma das primeiras televisões evangélicas em Moçambique, a mesma televisão que tem levado a boa nova do reino de Deus e o poder de Deus a muitos em Moçambique. E este ano de 2025 lançou mais 5 obras. Essas obras que foram bem recebidas no dia do lançamento, o apóstolo Honório Cutano encheu as salas de conferências Joaquim Chissão. Para já vou apresentar o nosso convidado especial de hoje, o apóstolo Honório Cutano. Apóstolo, saudações. Desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, apóstolo. Obrigado, irmão Massango, e saudações a si, a família da TV Sucesso e também ao caro telespectador que está aí a acompanhar, os telespectadores que estão a acompanhar o programa A Nossa Hora, do território nacional e também internacional. Espero que seja um momento de edificação espiritual e também de iluminação. Obrigado, apóstolo Honório Cutano. A todos que estão conectados ao nosso programa através da nossa página do Facebook, que é TV Sucesso MOS, podem partilhar o nosso programa de hoje, podem comentar na nossa página do Facebook. Tenho a máxima certeza que o apóstolo Honório Cutano vai responder às vossas questões e também vai tirar as vossas dúvidas. Apóstolo, hoje nós teremos um tema mais abrangente. Iremos falar das curas, milagres e profecias. Por último, falaremos das obras do apóstolo Honório Cutano. Cristo Jesus, o centro do cristianismo, também operou sinais milagrosos. Como uma pergunta prévia, apóstolo, o que é milagres, ou melhor, o que é milagre, o que é curar, o que é uma profecia? Ok, bem. Estas são questões muito fundamentais que todo crente já devia saber, não é? Mas que as pessoas que não estão no corpo de Cristo precisam de ter certas definições para compreender esses conceitos. Quando falamos de um milagre, em primeiro lugar, vamos imaginar pessoas que viviam numa caverna há muitos anos, estão debaixo lá na caverna, tudo é escuro. E nunca saíram para fora, nunca estiveram onde há sol, não sabem que há um outro mundo, fora do mundo no qual eles vivem. E lá na caverna, elas andam feridas porque se embatem com pedras, se embatem com qualquer que seja o tronco,
tudo que houver lá embaixo que seja um obstáculo. E se embate uma com a outra pessoa, não é? Quando digo tronco, pedra, deixa eu dar um exemplo de qualquer situação que esteja lá a ser um impedimento. Estão na escuridão, não é? Então deve supor que já estão feridas, aleijadas, desesperadas, não sabe que há um mundo fora da caverna. E depois, alguém sai de fora da caverna, que vive no mundo onde tem o sol, e entra na caverna e acende uma lanterna e diz a eles: existe uma vida fora deste, uma vida de paz, de alegria, de saúde maior do que esta. E aqueles que creem dizem: ok, eu posso sair. Então elas saem, conseguem descobrir que existe uma vida melhor do que esta. E os que não creem continuam lá embaixo, nas trevas, na escuridão, e a criticar os que falam da vida superior que está deste outro lado. Então, estou a dizer isso para exemplificar o que é um milagre. O milagre é uma intervenção sobrenatural que não tem nenhuma explicação científica, que não tem nenhuma, não existe nenhuma lei natural que explique o milagre. Daí que ele é chamado milagre, porque é uma intervenção do sobrenatural na esfera do natural, moldando, impactando o natural e transformando-o. Então, cada vez que o sobrenatural e o natural se encontram, há uma transformação do natural, ele é modificado. E aí surge o milagre. E, por exemplo, sempre que Deus se move sobre a terra, sobre a esfera dos humanos, quando o Espírito de Deus se move, o poder de Deus se move, e ele efetua mudanças, transformações, que não tem nenhuma explicação lógico-racional. O problema das pessoas é que querem uma explicação lógico-racional, porque nós vivemos num mundo material, científico, onde tudo tem que ser explicado com A mais B. Por exemplo, se alguém tiver dor de cabeça e vai ao hospital, vai ser explicado o comprimido que vai tomar, quais serão os efeitos, quais serão as reações no seu organismo, etc, etc. E com outros tipos de doenças e enfermidades. Como é que me explica, por exemplo, que eu posso chegar e tocar na testa de alguém e a dor de cabeça foi embora? Alguém que não conseguia andar e toco nos joelhos dessa pessoa, estendo a mão ou sobre aquela pessoa e num instante começa a andar. Para uma pessoa que observa de longe, ela vai dizer: isso não tem explicação. E eu dizer não tem explicação, já entro no campo dos milagres. Porque os milagres não têm explicação lógica, estão para além da capacidade humana de compreender. Então, Jesus, por exemplo, operou muitos milagres. Como me explicar, por exemplo, o nascimento de Jesus foi um nascimento virginal. Ele não teve nenhum pai biológico. A Maria ficou grávida. O anjo só falou, disse: ficará grávida e dará luz ao menino por lhe dar o nome de Jesus. Ele ficou grávido. Só o nascimento dele em si mesmo já é um milagre. E depois, Jesus caminhou por cima das águas. Ele desafiou a lei de gravidade. Suspendeu as leis todas da física. É um milagre, não tem explicação. Porque a explicação é: todo o corpo com peso e com massa não pode ficar suspenso no ar, por exemplo. Porque há uma força de gravidade que atrai todo o corpo com peso e com massa. E Jesus andou por cima das águas e Jesus ascendeu para os céus corporalmente. Não há explicação lógico-racional para isto. Jesus transformou a água em vinho. Não há explicação lógico-racional. Jesus abriu a vista aos cegos, abriu os ouvidos dos surdos, fez os coxos andarem, os paralíticos andarem, operou vários milagres. Portanto, uma definição simplista, lacônica e simplista, o milagre é uma intervenção sobrenatural, significa uma intervenção de Deus pelo seu poder, ok, que não tem uma explicação lógico-racional ou científica, porque não há leis naturais para poder explicar esta ocorrência do milagre. Por exemplo, se eu estender a mão e o irmão maçã cair, não vou fazer isso agora, só estou dando um exemplo. Se eu estender a mão e o irmão maçã cair, ou se eu soprar sobre si e cair, como explicar isso?
o que há nesta mão para você cair? Se houvesse um vento forte a soprar, as pessoas houve um vento forte, soprou, etc. Ou alguém lhe empurrou com as mãos. Está a ver? Quando for a física, vai compreender que a força tem intensidade, tem direção. Dá para explicar na física. Se eu te empurrar com a minha mão e cais, a física explica como é que caiu. Existe um ponto de aplicação da força, a força tem direção, a força tem intensidade. Mas agora, se eu só estendo a minha mão e alguém cai, e alguém é curado, como é que explica isto? Então, é um milagre. Não há leis naturais para explicar a ocorrência de milagres. Daí que o milagre requer só uma lei. Mas essa lei não é natural, é espiritual, para compreender e para receber o milagre. É a lei da fé. E a fé é, segundo Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Logo, a fé é uma certeza. Mas como que vais ter certeza de que estou curado se não tomas comprimidos? A fé é a prova das coisas que não se vê. Significa que a fé em si mesma é uma prova. E do grego, a palavra, quando diz a fé é a certeza, a palavra certeza aí do grego é a palavra hypostasis, que significa base do que é aparente. Como se fosse, por exemplo, as pernas de uma cama ou as pernas de uma cadeira que sustentam a cadeira. Imagine, estás aí sentado, se usar aquela outra câmera, só vais aparecer a partir do meu corpo para cima. Está a ver? Então, estás sentado numa cadeira, mas ninguém consegue ver o que sustenta essa cadeira, se usar aquele plano. Então, a fé tem uma base que sustenta o que vemos. Então, as pessoas não compreendem essa base, só veem ocorrências. As pessoas são curadas, mulheres estéreis concebem. Eu já orei, por exemplo, por mulheres que não tinham útero. E apareceu um útero novo e ficaram grávidas. Com vídeos documentados, estão lá no YouTube, não são histórias fictícias, inventadas, está a ver? Então, a fé é essa certeza. Existe uma base que suporta o que não se vê. Qual é essa base? É a palavra de Deus. Porque Deus criou o universo por meio da sua palavra. Então, quando a palavra é ensinada, é pregada, e a pessoa crê naquela palavra de Deus, o poder do Espírito Santo vem para vindicar, para confirmar a palavra. E sempre que a palavra de Deus e o Espírito Santo se encontram, operando no indivíduo, o milagre ocorre. A palavra de Deus, ela sugere e o Espírito Santo dispõe. A palavra de Deus promete, o Espírito Santo materializa. A palavra de Deus organiza, cria e o Espírito Santo torna visível o que a palavra diz. Por isso que Deus opera milagres com esses dois métodos, a palavra e o Espírito. Agora, a palavra requer o coração, está a ver? E a fé. Do lado de Deus, Ele nos manda duas coisas para o milagre acontecer. Então, há duas coisas do lado de Deus, há dois fatores, ou melhor dizer, há dois fatores do lado de Deus e há dois fatores do nosso lado para que um milagre ocorra. Ele envia a sua palavra e eu dou o meu coração. É que também tem que fazer teu inspirador, dar o seu coração. Porque Deus trabalha e opera a semelhança de um agricultor. Tem que semear, cava, coloca a semente e tapa com a terra. Ninguém vê que a semente lá. Mas aquela semente vai suportar o que será visível. Daqui a algum tempo, uma planta, uma árvore vai germinar, é suportada a partir de uma semente que ninguém viu, estava debaixo da terra. Então, portanto, Deus nos dá a palavra e nós abrimos o nosso coração como terra fértil. E depois, quando a palavra entra no nosso coração, primeiro damos a Deus o coração, Ele nos dá a palavra. E depois nós reagimos àquela palavra. Cremos nela, fazemos o que ela diz. E isso chama-se fé. A fé é a resposta ativa do Espírito do homem à palavra de Deus. É certeza, é a prova. Então, agora a minha prova de que o meu milagre já veio é a palavra de Deus. O que eu faço? Eu creio. Quando Deus lê e vê fé no meu coração, a fé não é da mente, a fé é do coração. Aqui já não é questão de lógico, não é uma questão lógico-racional, é uma questão de
coração. Quando o meu coração crê, quando o teu coração crê, o que Deus faz? Deus envia o poder do Espírito Santo para materializar a palavra. Então, quando a palavra e o Espírito Santo se encontram num coração misturado com fé, o milagre ocorre. Apóstolo, o que nós temos visto, por exemplo, nas ministrações do apóstolo, é pessoas ir à igreja, principalmente para receber milagres, curas, sem esquecer que o apóstolo é um dos poucos que tem ensinado a palavra de Deus com profundidade. O que acha daquelas almas que procuram o apóstolo só para receber uma cura, uma profecia, um milagre, e depois de receber, não procurar mais o apóstolo? Em primeiro lugar, não devem procurar o apóstolo, Sim. Honório, devem procurar Jesus. O Jesus que está no apóstolo Honório. Quem olha para mim deverá ver Jesus em mim. E eu sou como uma placa, não tenho uma honra, não tenho uma glória, toda glória e honra vão para Jesus. Mas está a ver, Jesus está no céu fisicamente agora, enviou-nos o Espírito Santo, e na terra ele envia seus servos, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, e muitos dos seus servos são enviados na terra. O que acontece? É a parte que as pessoas decidiram vir, não é? A parte dos milagres. Mas o foco do apóstolo Honório, é o ensino, que estamos aqui dentro desses livros todos, dessas obras, o foco do apóstolo é o ensino da palavra. Só que este é um ensino ungido. Cada vez que nós ensinamos a palavra de Deus, liberamos o Espírito de Deus, o poder de Deus, e milagres ocorrem. Então, os milagres, as curas, as profecias são resultados do ensino, da palavra. E, portanto, aqueles que vêm à igreja só pelos milagres, é porque adiantaram as suas necessidades, o seu sofrimento. Eles querem uma ajuda, uma intervenção de Deus. Por isso, é como quem me diz assim, e os que vão ao hospital, mas depois não procuram pelo médico? Simples, porque eles iam para lá porque estão doentes. E depois de ficarem bem, não vão ao médico. Agora, aqui já é diferente. É um hospital e é uma escola. Jesus nos disse ir de fazer discípulos, matetes, estudantes da palavra. E os milagres funcionam como o quê? Como cereja no bolo. Funcionam como se fosse, numa linguagem mais simplista, como se fosse uma isca. Não é? Deus usa os milagres para atrair as pessoas para Ele, mas para poderem ouvir a palavra, para serem salvas. Então, o milagre é para a salvação da alma. Então, para mim, gostava que todos aqueles que são curados e libertos, no fim, sigam a Jesus. Não Honório, sigam a Jesus. O Jesus que Honório vos apresenta. Porque o objetivo é a salvação das almas. Senão, isso ficaria um espetáculo, não é? Quando Deus nos cura, tudo o que Ele faz tem um propósito. O propósito final é a salvação das almas e que essas passem a pertencer ao reino de Deus, para não estarem mais debaixo do controle do diabo, do reino das trevas, onde serão sempre afligidos. Por isso que, por exemplo, se alguém vem à igreja, é curado, liberto, depois volta, vive a vida mundana, o que acontece? Aquele demônio volta. Jesus disse, quando um espírito muito sai do homem, procura lugares secos. Aquele demônio que saiu, procura lugares secos. Quando nos encontra, diz, voltarei para a minha casa. O demônio olha para a pessoa como se fosse casa dele, é sua residência. E enquanto aquela pessoa está desligada de Cristo, não vai à igreja, não tem comunhão com Deus, não ora, não estuda a palavra, o que acontece? Aquele demônio volta a possuir aquela pessoa e o demônio vai procurar outros 7, piores do que ele. Aquela pessoa é pior. Depois diz, mas aquele foi à igreja, foi curado, mas por que depois voltou a ter uma situação pior? Simples. É que ela não esteve no lugar de proteção, no lugar de amparo, no lugar de salvação. Este lugar é Cristo. Apóstolo, por exemplo, na escola temos um horário onde os estudantes têm que estudar. Exato. Encontramos uma aula com 45 minutos, uma outra aula com 90 minutos. Em 45 minutos é normal um estudante não ter vontade de aprender.
até começa a olhar para os lados, a mexer o celular, já quer sair da aula. Mas quando o apóstolo Honor Kutana está a ensinar, ensina durante muito tempo, muitas horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, até onde o Espírito Santo vai levar o apóstolo. É normal dizer que vou parar por aqui e dar continuidade a não parar. Qual é o ministério por detrás disso, apóstolo? Agora, já respondeste com a tua locução. Primeiro, é um milagre. Este fenômeno de longas horas de ensino é um milagre. E segundo, já respondeste a questão de, no Ministério do Apóstolo Honório, o foco não são os milagres, é o ensino. Porque não são longas horas de operação de milagres, são longas horas do ensino. Só que as pessoas decidem ver aqueles vídeos curtos que as pessoas cortam e postam, não vê este lado da chama principal, que é a palavra de Deus. Agora, se me pergunta, qual é o mistério, o que está por detrás, como eu consigo ensinar longas horas e as pessoas não se cansam? Uma das coisas devia ser feita uma entrevista a cada uma das pessoas que participam, porque elas são as beneficiárias, não é? Isto é um milagre. Só vou dar um exemplo simples. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eu de formação sou docente, entende? Um aluno é uma pessoa tem de concentração máxima entre 30 a 45 minutos. Depois daí, fica meio exausto, okay? Porque a mente tem um tempo de abrir o filtro para se concentrar e se focar. O povo de Israel saiu do Egito para Canaã e eles caminharam durante 40 anos. Não se cansavam. O menino que saiu com um sapato, com uma sandália, o menino que saiu com 10 anos do Egito, com uma sandália, enquanto crescia o pé, a sandália crescia em função do pé. É um milagre. Não se cansavam, é só andar. Acampavam-se, andavam com Deus, porque Deus se acampava com eles. Embora ficaram desobedientes e alguns não entraram em Canaã, a maior parte deles, aos de 20 anos para cima, mas andaram com Deus. Então, o que acontece no meu ministério é um milagre, é o poder de Deus. As pessoas vêm e sentam-se lá e ouvem a palavra. E do nada ficam envolvidas, por isso que se chama atmosfera celestial. Quando tu vens, não estás a vir a uma igreja normal, não estás a vir a um culto normal, estás a entrar numa atmosfera, como se estivesse dentro de uma nuvem. É uma atmosfera celestial. Quando entras naquela atmosfera, há uma glória, há uma luz, há uma aura, há uma presença de Deus, há um poder sobrenatural. Estás dentro de uma intervenção sobrenatural. E o que acontece? A fome desaparece. A sede desaparece. E as necessidades biológicas, para alguns, são suspensas por um tempo. Por quê? Porque Deus está presente. Aquele fenômeno é a operação do Espírito Santo. E é bíblico, posso contextualizar isto. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, provavelmente ele tinha decidido, eu vou lá falar com Deus, depois eu volto. Ele tinha esposa e tinha filhos. Quando ele sobe ao monte e fica lá, primeiro dia Deus fala com ele. Só de ouvir Deus a falar, do nada perde fome, perde sede. Já é o segundo dia, é o terceiro dia, é o quarto dia, é o quinto dia, é o sexto dia. 40 dias no monte, só ouvindo Deus a falar. Cada vez que Deus fala, há uma impartição, há uma transferência de luz, de glória. Está a ver? E ele deixou de ser um homem natural, porque não podia ficar 40 dias sem comer, sem beber, numa situação daquelas. E ele não queria ficar aquele período todo, mas ele esteve num lugar onde havia 2 fatores: a presença de Deus manifestada e a palavra de Deus ungida. E quando ele desce do monte, ouvido os 40 dias, os que estavam lá debaixo do monte, quando olham para ele, não conseguem encará-lo. Havia a pele do seu rosto brilhava, havia uma glória. Tiveram que arranjar um véu para tapar a cara dele, para não olhar. Nem ele sabia que havia recebido uma glória. O que acontece com muitos quando entram no nosso ministério, sentam-se lá, recebem uma glória de Deus, uma aura, uma luz.
É inexplicável, Massango, está a ver? As pessoas deviam estar lá para poder explicar. Porque, lembra, deu o exemplo da caverna e de quem está fora. Quem está na caverna não consegue entender que há uma vida melhor, superior para os que estão lá fora. Por isso a gente diz, espera, ficar mais que 2 horas a ouvir alguém, isso é impossível, esse homem... Não, nem eu quero. Eu posso planear, por exemplo, agora vou falar sobre 30 minutos. Eu, como Honório, e eu chego lá, o Espírito Santo toma conta, porque este é o ministério do Espírito Santo. Agora, é claro que o Espírito do profeta Jesus é o profeta, não é? Eu posso decidir quando parar, mas está a ver, há muita gente necessitada, que precisa do toque de Deus. Aquela que diz, eu devia sair cedo, o que pensa não é o que pensa quem diz, o apóstolo devia ministrar para mim, está a ver? Então, eu estou lá, enviado pelo Espírito Santo, enviado por Jesus, e tudo que acontece é a obra dele, é um milagre. O segredo é o único, é o Espírito Santo, a presença de Deus. Apóstolo, esse poder de Deus, essa glória, pode se manifestar além de fronteiras? Por exemplo, temos pessoas que estão a acompanhar o nosso programa agora, estão na diáspora, e mesmo nas ministrações do apóstolo, há pessoas que acompanham as ministrações enquanto estão nos outros países. E as mesmas pessoas recebem. É possível receber não estando mesmo fisicamente na igreja? É possível. Se for a ver nossas lives, nossos cultos são todos televisados. Internet, televisão, Kingdom TV, e não escondemos nada, não é aquela coisa de clipes cortados, depois remodificados, não, tudo é ao vivo, à luz do dia. E a presença de Deus não tem limitação. O que Deus faz, Ele me dá uma mensagem, estou a criar ponto entre a última questão e esta. Deus me dá a mensagem e depois atrai as pessoas para vir ouvir esta mensagem. Essas pessoas ficam coladas a esta mensagem. E depois ele cura-as, liberta-as, salva-as. E não há distância. Daí que dizemos, distância não é barreira. Por isso, Deus me disse, Honório te deu uma graça para transportares a atmosfera celestial. Onde eu vou para ministrar, a atmosfera muda. Não é? Então, não importa onde a pessoa está, Deus é um Deus de longe, é um Deus de perto. Lembra, Ele é Espírito. Não é corpo físico. Se fosse corpo físico, estaria confiando no mesmo lugar. Mas como o Espírito, Deus está em todo lado. Significa que quem está assistindo agora, por estar a ser correto. Se vocês pudessem, inclusive, abrir uma linha, só colocar abrir uma linha só para ouvir testemunhos, ou colocar um e-mail testemunhos, ouvirão que muita gente que está assistindo a esta live agora na TV Sucesso, a dizer, enquanto eu escutava, fiquei curado, fiquei liberto. Muitos. Vamos ficar mesmo que eu estou falando com você agora, alguém está a manifestar demônios em casa, agora eu estou a falar consigo. Só Deus está a falar, não falei com o demônio, só estou a falar consigo. Mas há uma mensagem ungida. Portanto, não importa onde tu estás, tu podes receber cura, libertação, porque para Deus, a distância não é barreira, Ele é Espírito, e o poder dele te alcança onde quer que tu estejas, desde que creias somente. Obrigado, apóstolo Honório Kutana, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, TV Sucesso Moz, nosso muito obrigado. Temos aqui muitos comentários dos nossos telespectadores, glorificando na nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Mas para já iremos conferir um breve intervalo, voltaremos daqui a pouco.